mais um Pó de Vida aí pra vocês hoje. Um Pó de Vida de muito amor, alegria, paz, e o que a gente tem falado aqui é a nossa proposta. Gerar vida através de outras vidas. Hoje a vida que vai gerar vida na vida de vocês é a vida do Gil, Giovanni, parceiro, amigo, pastorzaço. Vai poder comunicar muita graça de Deus pela nossa vida, nos ensinar muito, contar um pouco do seu ministério, sua família, a sua empreitada de ser pai, né? Então, muito bom. Galera, mas antes disso eu queria falar para vocês do nosso patrocinador, Melhor Grão. Tá aqui no Carioca, no office do Norte Shopping, Nova América. E quase não sai hoje, cara. Diz bonitinho. Do Nova América. Tem um anexo aqui chamado Office, que é um prédio comercial que a cafeteria tá aqui. Então você pode vir toda segunda, sexta, tomar um café aqui, um pão de queijo, tem almoço. Eu falo isso e vou repetir até o final. Vocês vão ver o quanto é bom ser atendido bem aqui. E isso é uma marca dessa cafeteria, ser bem atendido. Então, você não vai só provar e degustar do sabor, mas de um bom atendimento, de um carinho, de um respeito, que você vai gostar bastante. Temos também a G2 Publicidade, que é uma empresa de envelopamento, uma empresa que tem crescido em ascendência agora por causa da pandemia. A galera ficou muito em casa, né, Gil? E aí ficou percebendo que a geladeira já estava amarelada e tal, e a G2 se beneficiou, sabia? Com a pandemia, cara. Então, a nossa parceira aí, você que quiser, tanto para a G2 quanto para Melhor Grão, você tem 10% de desconto, um cupomzinho de desconto para você que assiste aqui o Pó de Vida. Então é só vir aqui na cafeteria e falar que você assiste o Pó de Vida, ou ir lá na G2 no direct, @G2 Publicidade, e falar que você assiste o Pó de Vida. Pode falar que você assistiu o do Gil, gostou bastante e quer, através desse conteúdo, ajudar a G2 ou a Melhor Grão. Gil, tá contigo, irmão. Tamo junto. Muito obrigado de você estar aqui, abençoando a nossa vida. Se apresenta, irmão. Bom, tamo aí, né? Primeira vez no podcast e realmente estou muito feliz de estar aqui com você. Meu nome é Giovanni, sou pai da Giovana, esposo da Carolina. Estou fazendo agora 9 anos de casado, né? Parabéns pra ela, né? Graças a Deus, essa vitória é dela. É dela. Né? Porque como ela conseguiu essa coisa, e pra mim foi fácil. E pai da Giovana, uma menina especial, em todos os sentidos, né? No sentido porque Deus me deu a graça e o privilégio de ter uma filha autista. E às vezes a gente fica imaginando assim, pô, quem é que quer ter um filho autista? Não, eu nunca quis ter um filho autista. Na verdade, eu nem conheci o autismo, né? Mas eu entendo que Deus deu a minha filha para mim para mudar a história da minha vida. E não só da minha vida, mas como é o propósito desse podcast, gerar vida na vida dos outros. E é o que está acontecendo. Né? A gente vê o cuidado de Deus em tudo isso. Sou pastor de adolescente na Igreja Batista Betânia, do pastor Nil Barreto. E já estou ali já há um tempo, membro ali me converti, ali me casei. E no dia 2 de janeiro desse ano, fiz 20 anos convertido, né? Maneiro, mano. Foi bem legal, foi um momento bem legal assim, da minha vida, porque eu pude refletir como eu cheguei na igreja, né? Igual um cachorro caindo da mudança. É mesmo, cara? Eu não sei o que eu fui parar Como é que se deu isso aí? Como é que é a tua conversão? Cara, tu veio de família cristã? Não. Não. Eu tinha pavor crente. É mesmo, cara? A minha conversão ela é muito louca, porque eu não sou ex-nada, né? Eu sou um ex-nada. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca cheirei. Veio de outra religião? Então, a minha família ela é muito mística, essa questão da religião, né? Muito misturado, melhor dizendo. Estava muito envolvido assim, com a questão das religiões afrodescendentes e o catolicismo. Mas nada muito definido. Mas eu sempre fui mais tendencioso para o cristianismo. Inclusive, teve uma fase da minha vida que eu me envolvi com a Igreja Católica, né? Muito forte, participando de movimentos carismáticos, aquilo tudo. Mas foi um período assim, bem curto da minha adolescência, por meio da influência de outros amigos, de tios que participavam daqueles encontros de casais, que é a igreja aqui. Né? Então eu me lembro que eu participei de um encontro chamado COC, Curso Orientador Cristão, em Santa Teresa. E foi um retiro espiritual católico.
E aquilo marcou muito a minha vida. Então isso me deu uma base, assim, da espiritualidade, né? Até na questão do lado transcendental. Pô, que era uma maneiro, coisa cara. que ficava muito restrita por um envolvimento que eu tinha com a igreja, porque a missa, ela literalmente é um monólogo. Eu não estou falando de uma crítica, é só um rito deles, né? Faz parte, né? E uma pessoa só fala, inclusive na igreja evangélica também é um pouco assim, né? Só que talvez a igreja católica, ela agrega mais isso, fica tudo concentrado no sagrado ali, com o padre, ele faz tudo, tem toda a cartilha, todo mundo sabe o que vai acontecer. Talvez seja um pouco mais diferente, né? Os movimentos pentecostais que trabalham um pouco mais. Até os movimentos tradicionais, como a igreja batista, presbiterianos, têm esse costume de fazer assim. Né? Então não é crítica não, pelo contrário. Mas eu tinha dificuldade por ser novo, queria um pouco mais de interação, e a Igreja Católica tem esse movimento carismático, que podemos dizer assim, com o perdão da palavra, sem querer ofender, como se fosse um movimento mais pentecostalizado dentro da Igreja Católica. Eu ia falar já que é uma referência muito boa, porque eu acho que uma das graças inteligentes, né, a inteligência da Igreja Católica, que a Igreja Protestante não tem, é que ela é toda subdividida, mas não dividida. Sim, né? Por exemplo, você tem uma igreja evangélica que ela trabalha com ação social, tem uma igreja que trabalha com processo de louvor, outra com evangelismo. A igreja católica não, ela fragmentou. Tem o movimento franciscano, tem o grupo da Madre Teresa, né? Os trabalhos foram subdivididos, todo mundo vinculado a uma matriz. Então, se você tem uma predisposição para um movimento específico, você não sai, você não divide, você não vê uma igreja católica dividindo para abrir uma outra. Né? Não tem. Tu nunca viu isso, né? Não tem. Mas tu tá vendo uma porção de oficina mecânica que faliu e o mecânico foi lá e abriu uma igreja. Então o catolicismo tem essa fortaleza, né? Por isso que eles são universais e eles têm esse potencial. Pois bem, eu me converto, eu participo desse movimento, muito legal. Sempre tive isso muito bem guardado no meu coração. Teve alguma experiência lá, assim, maneira? Tive, muito legal, cara. Uma experiência muito legal e um lado místico mesmo, sabe? Com metafísico, de você sentir a presença de Deus, uma experiência nova, de você abrir a Bíblia e você ler, identificar-se, né? Na verdade, foi aquele encontro que eu acho que todo mundo que tem, passando por um determinado momento da vida, porque quando você está passando por um momento difícil da vida, você está com as suas armaduras jogadas para baixo, entendeu? Quando você está mal na vida, passando por um momento difícil na vida, você não está pronto para a guerra. Você está cansado, entendeu? Despreparadaço. Você está despreparadaço. Você pode estar até armado. Você pode estar com a tua armadura todinha ali, vestido, mas você não consegue levantar o escudo nem a espada. Então, às vezes, você relaxa um pouco. Eu estava nessa fase. E eu fui para lá e foi muito legal. Era um convento em Santa Teresa. Nós ficamos a noite toda ali curtindo, tocando Legião Urbana. Maneiro, cara. Porque, né, não tem aquele, não é naquele lado religioso que a igreja, inclusive, tem, né? Todas as igrejas, não mas não sabia nem que tinha esse maioria, lado. Né? E conhecendo músicas católicas também. E um padre espetacular. Eu até pouco tempo, eu acho que quando eu estava com 35 anos, eu lembrava. Agora com 41 anos, já não lembro mais. Mas eu lembrava do nome do padre. Ele era grandão, gordão, barrigão. Me lembro que eu me jogava em cima da barriga dele. E era muito legal, cara. Foi uma sinergia, uma unidade, uma coisa maravilhosa. E o casarão, o pessoal falava que era um casarão mal assombrado. E eu tinha muito medo. Fiquei com muito medo de ficar lá. Nas noites eram tenebrosas. Passava as noites na varanda ouvindo o baile funk na comunidade ali de Santa Teresa, né? E tive ali uma experiência ali. Eu acho que a minha experiência com Deus não foi dentro da igreja evangélica. Foi ali naquele momento. De ser pastor, foi ali. E eu acho isso extremamente considerável, válido. Vale demais. Porque Deus não tem monopólio, ele fala com todo mundo. Não vai escolher lugar. Não vai escolher lugar. E não é nem uma questão disso, não. A igreja católica tem gente de Deus, Sim, é de Deus lá. De Deus, assim como tem gente que não é de Deus. Eu ouvi uma frase
Eu li uma frase na internet de um teólogo católico que eu não gostei. Aqui agora é uma crítica. Ele falou assim, nesses últimos dias, os piores católicos têm se convertido ao cristianismo. E os melhores cristãos têm se convertido ao catolicismo. Eu achei isso um pouco intolerante, entendeu? Eu falei, não, acho que Deus tem um propósito para todo mundo. Não, a linha não é por aí. Deus tinha um propósito ali comigo, me alcançou, me senti. Esse momento é válido, ele é histórico na minha vida. Eu guardo isso no meu coração e sigo. E é de tanta valia que você trouxe hoje aqui e tá falando bem. Exatamente. E se você que está vendo esse podcast aqui da Igreja Católica, participe, né, dos movimentos. A gente tem como referência o padre Fábio de Mello. Sim, a gente tinha o movimento Deus é 10 na década de 90. Pô, vocês não têm noção do que era Deus é 10. Eu acho que foi um dos maiores movimentos JMJ também teve há pouco tempo. A JMC, se não me engano, né? Junta Mundiais Cristãs, Católica Cristã, não me lembro exatamente o nome. Mas, pois bem, me converto no dia 31 de dezembro. Perdão. Dia 2. Converto no dia 1º de dezembro. Não, eu falei dia 2, gente. Dia 2 de janeiro, né? Mas o processo começa no dia 31 até o dia 2. Ah, tá. Vamos lá. Tinha um amigo jogador de futebol, morava na Alemanha. Jogava lá. Time de 2ª divisão. Então você tá naquela área ali, né? Moleque novo, bonito, perna grossa, jogador de futebol. Passa um período na Alemanha, veio pro Brasil. Passar com a família. Quando que é o aniversário dele? Dia 31 de dezembro. Quem é que faz aniversário de 31 de dezembro que você conhece? Eu não conheço ninguém, só conheço esse meu amigo. Só minha esposa faz dia 29, cara. Dia 31. Difícil. Já é difícil. 29 de dezembro. Agora, já. tu imagina você fazer um aniversário no dia 31 de dezembro. Quem é que vai na tua festa? Ninguém, mas todo mundo com a família, ou então viajando. Com a família. Ou ele faz antes ou ele faz depois. Se ele faz antes, ele tem que fazer um pouco mais antes. Porque muita gente viaja. Se ele faz depois, tem que fazer um pouco mais depois. Nunca comemora com a galera do Nunca colégio, comemora né? com a galera no do dia colégio dele. E tal. Então, qual era o foco da festa dele? O evento da família, que era uma família toda da Assembleia de Deus, tinha os pastores, todo mundo convertido, todo mundo se reunia para fazer aquela ceia de virada de ano, aquele movimento de família, de oração, de culto da virada, era no quintal da avó dele. E ele, ali era a festa dele. Beleza, ele estava com a família dele, com os tios dele, eu acho que isso é ótimo. Só que os amigos não participavam. E ele estava voltando para o evangelho. Estava desviado, voltando para o evangelho. E novão, né? Isso aí quantos anos? Novão. Né? Pô, eu tinha 20, eu ia fazer 22 anos, eu tinha 21. Anos? Ele mesmo, que ele tem a minha idade. Ele é um ano mais velho que eu. Conheci ele antes já, era amigo de rua e tal? Não, amigo de rua mesmo. Colega, assim, de base, assim, de a gente sair junto, jogar bola junto. Jogar bola junto não, porque eu nunca joguei contra ele. Eu não tive essa condição, né? Um gandula. Eu fui um gandula promovido naquele momento, né, de futebol, né? Tu joga onde? De teimoso. Qual é a tua posição de teimoso? E ele tava ali com a gente, aí dia 31 ele falou assim, cara, é o seguinte, ele tava no evangelho, meio barro, meio tijolo, já tinha desfrutado de uma vida, de uma qualidade de vida melhor. Falou, mano, é o seguinte, quero fazer uma festa de aniversário esse ano. Vai ter o culto da minha família. Meia-noite, 1h da manhã eu meto o pé. Vamos para casa de um amigo nosso que tinha piscina, um espaçozinho legal. E eu vou bater o pé. Agora é o seguinte. Eu vou falar isso aí, não me entenda mal, gente. Eu quero 2 mulheres. Eu quero que tu me arrume 2 mulheres. Tu consegue me dar isso de presente? Eu falei, pô, isso é fácil, pô. Se há 22 anos, há 20 anos isso era fácil, desculpa, não fácil no sentido não pejorativo, é porque eu falo que era fácil. Pô, o cara tinha uma grana, jogador de futebol. Veio da Alemanha, tá veio da Alemanha. Na rua, geral, as meninas tudo afim dele. As meninas tudo querendo ficar com ele. O ruim seria arranjar 2 pra você na época. Eu não era cristão, o ruim era pra mim. Né? Gente, feio, que hoje, gente, vocês estão me vendo agora, eu sou um ex-feio, eu já fui feio. Se tu acha que eu sou feio agora, tinha que ver. Nem eu sou conhecido como barraco com piscina. Cara feio e olho verde. Não serve pra nada, entendeu?
uma cobertura na Coab com borda infinita. Hoje eu sou, dei uma melhorada. Melhorou. Depois eu conto essa O negócio história. tá bonito aí. E aí, ele chega pra mim e fala assim comigo, Gil, é isso. Eu tentei arrumar essa parada pra ele, arrumei. Cara, teve o culto lá, teve um reteté lá. Entregaram a profecia lá pra ele. Que eu era o capeta nessa época, né? Eu era um instrumento, um diácono do inferno, né? E eu comecei ali a arrumar uma mulher pra ele que na minha cabeça não tinha nem a menor intenção de espiritualidade, não tem nada a ver isso. E nem tô dizendo que você que vive esse estilo de vida é isso, é só uma brincadeira para quem é cristão aqui, longe de mim. Me perdoa se você for ofendido quanto a isso. Enfim, eu tava ali atrapalhando a vida do cara. Porque o cara tava querendo viver o caminho certo, eu quero um diabinho querendo botar o cara na furada, assim, família toda direitinha. Chamei ele começou a curtir lá. Ele não foi. Liguei pra ele não foi. Pô, não vou. Beleza, a festa rolou. Ele que ajudou a bancar. Todo mundo lá dançando, tomando banho de piscina, bebendo. Deu 6 horas da manhã. A casa que tava tendo festa é quase em frente à casa dele. Chegou de carro. Me viu. Chamei ele. Só que ele tinha um amor. Um amor de infância. Sabe aquele amor não correspondido? Aham. Quando você é apaixonado por uma menina, você está solteiro. Você é apaixonado pela vida toda por ela. Vida toda, desde a infância. E você está solteiro, mais velho, e você olha para ela, pode estar uma baranga, pode estar feia, pode estar do jeito que ela quiser estar. Mas você tem aquele desejo, bom, eu tenho que ficar com essa menina. Eu tenho que ficar com essa menina. Graças a Deus a garota não estava feia, pelo contrário, era bonita ainda. Mas eu sentia que ele era uma questão de brio, né? E a garota estava na festa, ela nunca quis ficar com ele. Resumo, ela ficou com ele. Ficou com ele, dormiu com ele, aquela coisa toda. No outro dia eles ficaram juntos. Começaram a ficar. Rolou aquele clima. Passou o dia 1º, né? Quando foi no dia 2, era dia de culto, na igreja que eu congrego hoje. Nós estávamos jogando aquele futebolzinho maneiro, a galera jogando um futebol maneiro, na rua. Eu sinto ele muito cabisbaixo. Muito mal mesmo, muito mal. Eu falei, qual é, brother? Como é que você tá? Pô, brother, quero bater um papo contigo. Sabe aquela parada que eu te pedi? Sei. Sabe que tu me colocou na fita aquela menina que eu era afim de ficar? Falei, sei. Se eu te pedir isso, tu não faz mais isso por mim? Aí eu falei, qual é, brother? Que papo tá é normal esse, irmão? não, né? Tá bem não. Pô, a garota mó gata. Que ela nem feia era. Né? Já tem aquele brilho no... Mas era bonita. Já gostar e ser bonito. Ele, pô, cara, tô malzão, tô querendo voltar pra igreja, aquela coisa toda. Aí eu falei, beleza. Ficamos jogando futebol, ele ficou no canto, jogamos futebol ali na rua, brincando, churrasco. Quando chegou na hora, assim, umas 5 horas, e galera, tô indo embora, tô indo pro culto, valeu. Aí eu me senti mal por ver ele mal. Falei, pô, talvez eu atrapalhei a vida do cara. Aí ele, galera, tô indo lá. Eu falei, tá indo onde? Pra igreja. Aí eu me convidei. Caraca, mano. Falei, eu vou com você. Você evangelizou. Eu vou contigo. E tu vai? Vou. Ih, vou te pegar em casa. Vou lá pegar meu carro, não sei o que. No final vou pagar um pastel pra você. Vamos sair pra um restaurante. Eu vou pagar tudo, não sei o que. Ficou felizão. Tomei banho e fui. Entrei pela primeira. Tu foi pela culpa, né? Tipo, tu foi pela culpa. Uns vão pela dor. Você me alertou, não tinha pensado nisso. Eu fui pela culpa. Tu foi pela culpa. Culpa, né? Ué, como diria o pastor Neil, culpa é excesso de passado. Quer dizer, eu passar 2 dias antes, um dia antes e o estado emocional dele que estava tão mal ali, eu vi abalado, que né? Porque ele não queria, fez e tal, eu não entendia isso, eu não sabia que era de entrar dentro da igreja. Né? Aquilo para mim era normal. Aí ele entra, eu entro no culto. Me sento lá no final do culto com ele. O cara começa a pregar, eu achei maneiro, olhei pra igreja. Lembro. É mesmo? Lembro, pastor Isaías. Não era o Neil. Isaías que tá lá, Isaías. Isaías. Primeiro culto. Perdão, pastor Neil. Pastor Neil. Primeiro culto, pregando, outra semana que foi o pastor Isaías, que ele já estava de férias. Ah, tá. Porque era assim, caía numa terça-feira, na quarta-feira, a igreja era Caxias mesmo, não tinha falta de culto, não. Um dia vai ter que ser. E eu entrei no culto, cara.
com ele, sentamos lá atrás, eu olhei aquelas meninas bonitas, eu falei, meu irmão, que lugar bonito, eu sabia que crente era bonito não, velho. Uma igreja mais avivada, aquela coisa toda, sentado lá atrás, não entendi nada do que o cara pregou, do que ele pregou, não me lembro de nada, não sei se, eu acho que não é que eu não entendi, eu não me lembro de nada. Teve o apelo para aceitar Jesus, mandaram ele lá à frente, eu não sabia o que se tratava, ele falou, quer que eu vá contigo? Vamos lá. Falei, vamos, mas eu não sabia do que se tratava, que era esse compromisso. Sim, entendi. Fui lá na frente. E aí que acontece o mistério da coisa toda. Pastor Davidson, que hoje é pastor da Igreja Batista Betânia, em São Paulo. Que não é mais filiada à nossa igreja, é autônoma, igreja emancipada. Pastor Davidson era seminarista. Ele bota a mão na minha cabeça e ora. E aí foi o X da questão. Eu não chorei, eu fiquei espantado. Que caramba, que loucura. Ele estava falando da minha vida toda. Eu tinha acabado de sair da Marinha, que era o meu grande sonho, eu não consegui engajar. Caramba. Da carreira militar. Tinha uma frustração enorme, porque toda a minha família é da Marinha, meu irmão, meu tio, meu primo, meu avô, meu padrasto, que foi meu pai, todo mundo. E eu tinha uma frustração enorme, um rombo na alma daquilo. Tinha uma dor, uma revolta própria com Deus também, não entendi essa questão paterna, porque meu pai morreu, eu tinha 5 anos. Caramba. E a ausência do exercício paterno despertou em mim a busca por pais postiços. E não foi, essa paternidade não foi buscada, eu não busquei essa paternidade, melhor dizendo, na figura de homens. Caramba, olha que impressionante. Mas na rebeldia. A minha adolescência foi muito rebelde. Eu fiz muito mal pro meu padrasto, fui muito rebelde com a minha família. Entendeu? Não fui para as drogas por muito pouco. Em virtude dessa ausência paterna. E em virtude dessa ausência, mas o que me segurou também foi a paternidade dividida. Que eu não queria ser recolhido. Meus tios exerciam isso. Entendi. Só que eu não queria, da parte da minha mãe, da parte do meu pai, nem tanto, que a gente não tinha muito contato. E eu não entendia, né, cara? Uma criança de 5 anos, teu pai morre afogado. Tem a cena direitinha do caixão do meu pai, sem entender absolutamente nada. Lembra, cara, assim, tipo... Lembro, nitidamente. Lembro do cheiro. Lembro do cheiro do meu pai. Caramba, não dele no caixão, também no caixão. Lembra de alguns momentos que vocês viram assim? Do meu pai, intensamente. Caramba, a minha mãe fala de coisas... 5 anos, marcante. Deu com 2 anos lembrar do meu pai me levar no Maracanã para ver um Vasco e Flamengo. Na Páscoa. Lembro que ele comprou um coelho e me deu. Caraca, eu lembro desse cenário. Impressionante. É impressionante. E isso tem uma justificativa muito plausível, porque houve uma ruptura na memória, com 5 anos, eu fui guardando a memória, porque eu não fui vivendo outros momentos afetivos. Tem uma memória fotográfica muito forte, então. Eu tenho a memória fotográfica muito forte. Então, eu fui guardando de forma efetiva esses momentos que foram... Então, eu lembro do meu pai comprando uma... Meu pai foi demitido de um emprego do banco. Naquela época, quem trabalhava em banco ganhava muito bem. Ganhava bem, é mesmo. Oi? Ah, sim. Nós estamos falando da década de 80, 1985, né? No auge da inflação. E tínhamos uma vida simples, até morávamos numa casa, eu, meu pai, minha irmã, meu irmão, eu sou caçula, minha irmã do meio. Nasceu boa, minha irmã, com 3 anos teve um problema cardiovascular. Ficou hemiplégica, metade do corpo paralisado. Caraca, bicho. E minha mãe, dona de casa. E meu pai foi pescar. Teve uma convulsão. Passou mal. Uma congestão, melhor. Congestão. Passou mal. Morreu afogado na beira da praia. Meus tios achavam que ele estava brincando. Caramba, o tio meu até carregava culpa até durante muito tempo. Mas não tinha como saber. Não tinha como saber, porque não... ele era brincalhão, exatamente como eu sou. Porque a gente está muito sério aqui ainda, vamos tentar descrever. Calma. Você não conheceu o Giovanni. E aí, cara... Não, mas maneiro, mano. Nesse período que a gente estava lá, morava em Guadalupe, né? Na Marque de Macedo. Ali perto no final ali, perto daquela comunidade ali.
Agora esqueci o nome. Morávamos ali. E aí meu pai pegou todo o salário dele, comprou um ferrorama, comprou uma boneca, que é a parada mais moderna. Ferrorama. Ferrorama. Tu tem de que ano? Desculpa. Eu sou de 87. Ah, não. 87 eu tinha 7 anos, eu sou de 80. É, pô. Ferrorama era um brinquedo. Autorama. Ferrorama não, foi um autorama. Autorama. É uma pista. Ah, tá. Que você joga. Autorama, beleza. Fica ali. Não, Autorama, beleza. Mas o Ferrorama tava nessa Era mesma vibe, coisa? só que é o trenzinho. Ah, né? tá. Um Autorama grandão pro meu tá. irmão. Pô, aquilo era uma coisa absurda, né? Comprou uma televisão a cores, Telefunk, antiga pra caramba. Comprou uma boneca pra minha irmã, que era tão moderna, tão atual, tão sinistra, que a parada mais maneira que ela fazia é quando tu deitava assim, voltava com ela, o olho dela fazia assim. Mas era o que mais tinha de melhor de ginecologia, entendeu? E quando apertava assim, era o máximo que fazia. Mas era... Como era o barulho? Era o máximo que fazia, igualzinho. Apertava ela aqui e fazia. Era Baby alguma coisa. Minha irmã tem essa boneca até hoje. O Autorama, não sei onde foi parar. E meu pai comprou a coleção Rapaz, a coleção do Super Máquina. Que hoje veio ter, mas naquela época, pô, era um Camaro, se eu não me engano. Era um carro que falava. Super Máquina, era muito maneiro. E aí, meu pai chega em casa, muito louco isso, e fala pra minha mãe, ó, gastei o dinheiro todo. Presente pras crianças, comprei televisão, saí comprando tudo. Você tá maluco? Dinheiro da sua rescisão. Você tá doido? Pegou seu salário todo. Sobrou o dinheiro, ele foi lá na banca do bicho, jogou no coelho, que significa criança. Ganhou na cabeça o dinheiro, como se fosse o dinheiro todinho. Reverteu tudo. Reverteu tudo, como se fosse o dinheiro dele, todo que ele tinha dado pra gente. Caraca, que loucura, mano. Loucura, né, cara? Eu sou assim, muito assim, só não jogo no bicho. Sou meio irresponsável desse nível. E foi assim, cara, que a gente teve essa experiência. E essa questão de ir lá na igreja, né, voltando um pouquinho, eu me converto. Aí ele volta pra Alemanha, Maurício. Eu começo a frequentar a igreja. E eu vou lá na frente 7 vezes para aceitar Jesus. Caraca. Aí, e não, tipo na mão, né? E eu não aí, tinha, 7 mergulhos. E eu não tinha noção da questão do 7, não. E por que você lembra? Também não sei, porque eu não entendia nada da Bíblia. Na verdade, chamava tu ir. Eu ia, porque eu achava tão maneiro, que eu achava que ia ter aquela experiência de novo, da revelação maneiro. E tudo mais. Daquilo que me tocou. E aí comecei a escola bíblica dominical. Até que alguém não aguentou, não. Não até que alguém fosse mais brother. Aí eu já ia lá na frente, pessoal. Esse aqui, né? E assim foi um pouco da minha vida. Eu falei pra caraca aí, misericórdia. Sou prolixo, gente. Mano, mas é isso aí, é pra você falar mesmo. Pelo amor de Deus, gente. Tá aqui. Eu sou prolixo e hoje sou pastor de adolescentes. Né? Já há um tempo. Você tá pastoreando já há quanto tempo os adolescentes? Como é que começou isso? Tem uma história com Madureira aí, legal, né, de caminhada. Conta um pouco disso aí. Como é que você foi lá, se converteu, começou a conhecer EBD, escola bíblica, conhecendo. E aí, como é que o Giovanni Ministerial? Então, o Giovanni Ministerial é o Giovanni já da conversão. Já é extremamente intenso, porque eu sou extremamente intenso, né? Inclusive tenho feito avaliações, que muito provavelmente eu estou dentro do espectro autista, muito provavelmente, o que as pessoas precisam entender também, que não me faz de mim um gênio. Entendi. Por exemplo, as pessoas, o Albert Einstein era autista, o Messi era autista. Não, o Messi não é autista. Não foi, nem todo autista, não, o Messi não é. Foi uma mentira de um jornalista argentino. Isso viralizou, o pai dele há pouco tempo desmentiu. Pra mim, até agora, pensaria que ele era. Ele não é autista. Né? Segundo o pai dele, né? Foi um jornalista que emitiu essa informação. E todo mundo acha que todo mundo que é autista é hiper inteligente, tem uma inteligência, né? Uns com uma inteligência diferenciada. Não é sempre assim. Não é uma regra, né? Não é uma regra, né? E eu estava... Ih, meu Deus, me esqueci aqui um pouco do que eu estava falando, me perdi. Do lado ministerial, do teu lado ministerial. Muito bem. Eu me converto
E aí eu percebo que a igreja tem um déficit. Hoje a gente está corrigindo isso lá na igreja. Quando a pessoa se converte, ela literalmente é igual um cachorro que anda mudança. Ela já está sendo inserida dentro de um contexto onde já há um rito, há um estilo de vida, há uma forma de pensar, há um contexto, há um modelo de musicalidade, há um dialeto. Quando você está vindo de um lugar, você não sabe nada. Você não sabe o que pode, o que não pode. Eu posso tirar? Não tem problema? Pode. Você não sabe o que pode comer, você não pode o que beber. Você não sabe nada. Você só quer estar ali ouvindo aquela palavra que está abençoando a tua vida e tudo mais. E aí, carioca, a gente choveu, a gente bota casaco. Né? E a gente acha que tá frio já pra caramba. A minha mãe tá lá em casa falando, leva o casaco que tá frio, só porque tá chovendo. Aí, o que acontece? Então, eu vi que eu não estava encaixado em nada. Eu queria trabalhar. Eu queria ser útil. Eu queria ter utilidade. Tava vendo os grupos de jovens participando. Eu falei, pô, posso participar aqui? Porque eu entendi assim, pô, eu quero conhecer todo mundo da igreja. Eu quero fazer amizade. A igreja, na época, tinha uns 1.900 membros. 1.600 membros. Não era o templo... Não, já era no templo já era no na templo, lona. já na lona. Que na época era lona. E aí, eu estava lá no templo, né? Percebendo, eu olhei para a portaria da igreja. E vi que tem uns introdutores. Pessoas simpáticas, rindo, né? Eu não tem que ser assim. Se tem dente ou não, não importa. Mas tem que estar sempre com um sorriso, né? Se o sorriso está vazio ou recheado, não importa. O atacante às vezes não tá Você lá tá com e tal. atacante, se ficou escalado ou não. E eu estava lá, eu olhei e falei, cara, eu quero conhecer a igreja toda. E eu pedi para participar e não deixaram, porque eu tinha que me batizar. E aí que eu conheci a classe de batismo. Então procurei e comecei a ir. Só que quando eu fui para a classe de batismo, percebi que todo mundo ali era igual a mim. E eu me destaquei. O que eu fiz? Peguei o grupo que não conhecia ninguém e falei, bom, a gente é igualzinho, a gente não pode entrar em lugar nenhum aqui para participar ainda. Mas a gente pode se unir. Então, toda semana fazíamos uma reunião de oração só com a gente. Eu começava com o Pai Nosso, porque eu não sabia orar. Né? De vez em quando saía uma Ave Maria. Mas eu fazia aquela reunião. E eu ia para a escola bíblica dominical direto. Barato. Para a escola dominical. O que aconteceu? Chamei o professor e falei, cara, esse domingo, depois do culto, vai ter uma casa dessa irmã aqui que está frequentando, que vai se batizar com a gente. Que naquela época ficava 6 meses na escola bíblica dominical. Para depois, perdão, um ano. Perdão, 6 meses, 6 meses. Não, tempão 6 meses. Já, só tinha 2 batismos por ano. 6 meses, e a gente ali. E eu fui, cara, e deu muito certo. E o líder do discipulado falou, caraca, que sacada. Maneiro. E aí, o discipulado passou a organizar e participar com o João Paulo, que era o líder. João Paulo e a Rita, um casal lindíssimo, amorosíssimo. Eu amo de paixão, sou muito grato por eles. E aí a gente ficava se envolvendo com os líderes. E quando que a gente se batizou, no dia do batismo tem a profissão de fé. E a profissão de fé é aquele momento que você vai ali na frente para toda a igreja. Então, eu fui ali, toda a igreja lotada ali, né? 1.900 pessoas mais ou menos, que era o templo ali, 1.200 cabeças sentadas, mas tinha muito mais gente. E era o culto da colheita. E aí o pastor vai fazer aquela entrevista. E eu estava sentado, eu estava em pé na parte de trás, perto do púlpito do pastor, porque eu estava com vergonha. Vergonha. O maior sem vergonha da história. E aí eu estava lá com vergonha. Eu falei, cara, não vou falar nada não. Porque eu tenho um problema. Quando eu estou muito nervoso, eu começo a ficar engraçado. Tem gente que fica ao contrário, né? Quando fica nervosa, não fica engraçado. Eu fico engraçado. Por isso que vocês não viram eu fazer palhaço. Eu não estou nervoso, estou muito calmo aqui. Quando eu fico nervoso, por exemplo, a primeira vez que eu preguei na Betânia, eu acho que eu fiquei contando piada durante 10 minutos. Entendeu? 10 minutos contando piada. E eu acho que isso foi uma graça que Deus me deu, por incrível que pareça, que funciona. Porque quando você prega e conta uma piada, você desmonta as pessoas. Por isso que o pastor Cláudio Duarte, até primo da minha esposa, ele é um sucesso.
Porque o cara Deus deu essa graça para ele verdade, de contar a mensagem do evangelho de forma humorada. Isso não tem nada de errado, pelo contrário. Nada. E o Cláudio faz isso muito bem. Só que até então eu tava lá eu falei, vou sair aqui da frente, vou ficar aqui atrás. Só que eu dei mole. Eu não me liguei, eu nunca tinha visto aquele movimento. O Neil faz a entrevista, ele escolhe a pessoa e manda todo mundo virar para frente. E eu fiquei de frente para ele, eu era o primeiro. Aí ele, você, qual o seu nome? Eu, Giovanni. Fala alguma coisa aí, moleque. Brincando. Naquele dia do culto de profissão de fé, foi o dia que o Claudinho morreu. Dupla Claudinho Bochecha. Ele morreu no sábado, vindo de Minas Gerais, de um show. E domingo de manhã, aquela comoção na televisão. Eu saí de casa, vi na televisão que ele tinha morrido, e fiquei aquilo ali. Cara, quando ele falou assim pra mim, quando ele falou isso, fala alguma coisa. Eu, Claudinho Bochecha, Claudinho morreu. Falei só isso. Que era o que tava na minha cabeça. Cara, a igreja riu. Por Cristo Jesus, eu não fiz isso de propósito. Todo mundo saiu rindo. Inclusive o Possati, que já participou aqui. Ai, cara. Me pediu. Um dos que falou pra gente, né? Não, vocês têm que trazer o Giovanni aqui, cara. Me pediu pra ir lá, cara. O Possati falou assim, Giovanni, ele saiu e foi lá na frente me receber. Falei, cara, tu é muito louco, cara. De onde tu tirou isso? Eu ri muito, não sei quem me abraçou. Então a primeira pessoa que eu fiz amizade na igreja, fora daquele seio que eu já tinha criado, que eram de pessoas que não conheciam ninguém, que me recebeu foi o Possati. Que azar, hein, cara? Que é meu padrinho de casamento hoje. Mano, meu parceiro. Parceiro. E aí, todo mundo riu. Eu falei, cara, o que tu quer ser? Eu falei assim, o que tu espera dessa caminhada no evangelho e tudo? Depois da risada, gargalhada. Todo mundo rindo. Aí eu falei bem sério, falei assim, eu quero ser um homem de Deus. E quebrou geral já de novo. Cara, aí todo mundo bateu palma. Aleluia, glória a Deus. Aquela coisa toda. Passou. Acabou o culto. Tô saindo pelo corredor, veio Madureira. O Claudinho Bochecha morreu aqui na mente. Veio Madureira, que era membro da igreja. Sim. Voltando pro evangelho, buscando Deus, monte, aquela coisa toda. E aí, irmão, beleza? Todo tatuadão, fortão, aquela figura que é agressiva de um cara assim, não que é agressivo, mas pra mim, qual é desse cara? Qual é, irmão? Tudo bom? Fortão. Falei, fala igual uma saranduba, né? Tu quer ser homem de Deus? Falei, quero. Então agora tu vai andar comigo, brother. Eu vou discipular você e eu vou fazer de você, através da palavra, um homem de Deus, em nome de Jesus. Caraca, mano, que maneiro, cara. Aí eu fiquei assim, pô, maneiro, cara. E como é que faz? Amanhã, 4 horas da manhã, eu tô na porta da tua casa. Me dá um endereço. Falei, mas o que a gente vai fazer? Vou te levar no lugar onde transforma pessoas em homem de Deus. Passou de moto lá, me pegou, me levou pro monte. Não sabia nem o que era aquilo. Primeiro uma caminhada ecológica. 4 horas da manhã, meu irmão, subindo o morro. Aí dobra teu joelho aí. Eu dobrei. Vamos orar. Eu falei, ora você, pô, não sei orar. Então eu vou te ensinar como é que é. E foi assim. Aí ele entra no seminário. A gente fica muito amigo. Pra onde ele vai, eu vou. Elias Eliseu. Maneiro. Me torno padrinho de casamento dele. Ele casa. Ele entra pro seminário. Ele estuda, eu estudo junto com ele sem fazer seminário. Sim. Ele ficava lá, pô, preciso de você para estudar. Tu vai fazer as perguntas e eu vou responder. Porque é o que vai cair na prova. Ele estudava no Betel. Betel, escola de profeta. Pô. Não é fácil, é um seminário puxado. Puxadinho. E ele ficava ali puxando ali as perguntas. E à medida que eu ia fazendo as perguntas para eles, eu ia me interessando e aprendendo. Né? Eu já tinha pergunta e resposta. Ele tinha estudado a pergunta e a resposta. Eu estava ali. E aquilo foi nascendo no meu coração. 3 anos depois, eu recebo meu chamado. 3 anos depois eu recebo meu chamado. Eu anotei na minha Bíblia. 3 anos depois de convertido. Mas, voltando mais um pouco, eu já estava super envolvido com a igreja. Por quê? Eu já tinha sido batizado. Ah, tá. E como eu fui muito engraçado, me chamaram para o Ministério de Teatro, para ser da pantomima, que não era nem teatro, era pantomima. Pô. Que era teatro mudo. Teatro mudo, né? Tu nem falava. Uhum. Aí eu fui para introdução. Aí trabalhei na introdução.
Aí o líder da juventude me chamou para trabalhar na juventude. Aí eu descobri que tinha um ministério de intercessão, porque eu queria aprender a orar. Eu entrei no ministério de intercessão. Resumindo, Rodou tudo. eu fiquei trabalhando em 7 ministérios de uma só vez. Caraca. Eu ia para a igreja para lavar, passar, limpar, expulsar demônio. Expulsar demônio de brincar, né? Sim, sim. Eu ia para lá fazer tudo que você Pau podia, mas eu pra toda passava obra, a né? semana toda na igreja. Baratinho de igreja. E, cara, era muito bom, gostoso. Eu me envolvia, fazer faxina na lona, ia varrer a igreja, limpar banco, tudo que tinha eu queria me envolver. Maneiro, mano. Cara, e nesse período de 1 ano, né, que eu fiquei ali, eu conheci a igreja toda. E aí, mais um detalhe. Eu volto um pouco, eu conto a história pra frente e vou lembrando, né? Ou eu volto. Lembra que eu fiquei na classe de batismo lá durante 6 meses? Sim. Eu me batizei. Quando eu me batizei, no outro domingo eu tava lá de novo. Na classe? O líder falou assim pra mim, cara, mas você não pode ficar aqui, já você tem que ir de fase, né? 2. Eu falei, pô, deixa eu aprender mais um pouquinho. Eu acho que eu não aprendi legal. Cara, não pode. Eu ficava assistindo de novo. Na segunda vez, 6 meses, 1 ano. Terceira vez, eu fui. Ele, que isso, cara? Pô, terceira vez, pô, deixa, por favor, eu gosto tanto dessa classe. Tá bom, vou te deixar, mas é a última vez. Tá bom, fiquei. 1 ano e meio. Fiz 3 vezes a mesma classe. Uhum. Quando acabou, na 4ª vez eu pedi pra entrar. Ele, não, agora não. Agora tem que ir pro discipulado 2. Eu falei, não, mas por que tu insiste tanto aqui? Tu não aprendeu nada? Eu ensinei errado? Ele, não. É porque eu quero dar aula. Como assim? Eu falei, eu já sei a revista toda. Frente e verso. Toda a capa. Já sei todos os textos bíblicos que você dá. É a mesma revista. A partir de agora, eu quero dar aula como você. Porque foi aquilo que mais me encantou. Maneiro, cara. E ele deixou eu ficar. E eu fiquei um auxiliar dele. Que legal, Falei, agora cara. tu é meu auxiliar. Mas tu vai ser o discipulado 2, discipulado 3, mas tu vai ficar comigo aqui. Tu vai fazer outro dia. Entendi. Então ali já vinha aquela vontade de pregar, de dar aula, de participar. Já novo convertido. Até que um dia ele não esteve lá e eu que dei aula no lugar dele. Com 1 ano e meio de evangelho, eu já estava dando aula para os novos convertidos. E eu tinha uma coisa que era minha, não era nem na parte da igreja. Eu me disponibilizar para quem queria conhecer todos os ministérios, como eu já conhecia praticamente todos os líderes, de apresentar todo mundo. E aí, legal. volta para a história do Madureira. Nesse cenário, a gente se torna amigo, ele casa. Ele termina o seminário, eu entro. Ele termina, eu entro. Sendo que ele quando ele me conheceu, ele estava entrando. Então, quando ele está terminando quase 4 anos depois, eu estou entrando. E ele falou assim, cara, é o seguinte, eu estou terminando. Eu não sei para onde vou trabalhar na igreja. Mas já reparei que os adolescentes, eles não têm líder. Então, você está começando, eu estou terminando, para mim vai ser uma escola, para você vai ser uma escola. Vamos aprender a trabalhar com eles. Maneiro. Vamos pro monte, né? Vamos lá, oramos. Eu consagrei ele, ele me consagrou sábado. Sempre de madrugada, porque ele ia trabalhar. Caraca, mano. Não madrugada por causa do lado místico da madrugada, mas porque a gente tinha que trabalhar mesmo, tanto eu quanto ele. Domingo de manhã, culto na igreja. Aquele mover de Deus. Deus falando ali, a gente ali orando, pá, adorando. Acabou o culto, o pastor Neu fala assim, ó. Giovanni e Madureira, no meu gabinete. Do jeito que o Neu fala, eu pensei, vai dar algum esporro, fizemos alguma besteira. E nada, cara, não era besteira. Madureira saiu correndo, foi lá pro púlpito, ajoelhou, meu Deus, o que eu fiz? Eu fiz alguma coisa, eu gritei muito no culto. Eu falei alguma coisa que não era pra ter falado, tu viu? Eu falei, cara, não sei, mas quem te garante que não seja aquilo que a gente orou antes? Beleza, fomos pro culto. Gabinete, sentamos, conversamos com ele. Nesse papo que a gente estava tendo com ele, ele fala assim para mim, Madureira, estava ali orando durante o culto, o líder de adolescente pediu para sair, já há um tempo. E eu estava pensando em quem que eu ia colocar. Eu estava olhando ali de cima do púlpito, procurando um por um. De repente eu vejo vocês dois caídos no chão, se abraçando, chorando junto. Aí o Espírito Santo falou comigo, esses doidos aí, ó, coloca eles. A gente orou no sábado, no domingo a gente já estava sendo empossado como líder de adolescente. Segunda-feira já estava tendo a primeira reunião com o pastor Neu, convocou já à noite os pais.
Pra já apresentar vocês. 30 adolescentes. Na outra segunda, 60. Na outra segunda, 120. Na outra segunda, 180 adolescentes. E a gente tinha uma salinha. E a toca, né, que é um espaço, não é uma igreja, é um espaço Anexo, né? Anexo à igreja, que era um espaço que a igreja tinha acabado de comprar, que na época foi logo quando construiu o Engenhão, o apelido da galera chamava, vamos lá no Engenhão, que era um salão. A gente entrou e o Madureira era muito doido. Falou, deixa a gente fazer uma reunião lá para adolescente, que ela é maior, já tem muita salinha tá pequena. Aí o pastor, tá bom, mas aquele espaço é da igreja. Já estamos vendo outras propostas. Madureira pediu a chave, abriu a porta, trocou o miolo. Muito louco, mano. Comprou outro miolo. Ai. E botou, trancou, pegou uns grafites, mandou fazer uma marca toca, grafitou as paredes todinha, chão, botou no chão. Quando abriu, tudo escrito toca. O pastor, tá maluco, cara? Eu falei, agora eu sei o que faz. É nosso, tomamos. Falei, cara, que loucura, velho. Era muito doido. É muito louco, mano. Muito doido. E aí a história encerra assim, né? Um novo processo. Ele é ordenado a pastor. Um mês depois, num acidente de moto, ele sofre um acidente de moto, com um filho na garupa, um caminhão, um ônibus quebra o eixo de direção, o ônibus vira, chovendo, sábado. Isso foi em 2000 e... que? Cara, tem 13 anos. Se a toca tem 15 anos, tem 12 anos isso. Acho que tem 12 anos. Posso estar errado, se a Aline estiver aqui, ela vai me corrigir, vendo esse vídeo. 12 a 13 anos. E aí ele lutava jiu-jitsu, ele pegou o filho dele assim, ó, isso relato de outras pessoas que viram. Sim. Ele pegou o filho dele aqui na garupa, se jogou, foi escorregando, o moleque ficou com o corpo sobre o corpo dele, protegendo o filho. Caraca, Fico imaginando a linha de raciocínio lógico, rápido, né? Porque é tudo muito em fração de segundo, é um instinto de sobrevivência. Porque eu acho que a primeira coisa que você faz... junto, né? Mas veio o instinto paterno, tirou o filho, bateu com a cabeça, ele teve um traumatismo craniano. Foi pro Saracuruna, todo mundo liga, a gente sai correndo pro hospital. Chega o pai dele, que é pastor Batista. Pastor Valdeci, um homem de Deus. Um beijo para você, caso esteja vendo. Saulo, toda a família. E o Anderson, que era o nome dele, né? Pastor Madureira, a gente chama o apelido dele, era Madureira. Anderson. Ele tá lá e o pastor Valdeci falou assim, vamos subir eu e você. Vamos. O médico chamou, foi eu e ele, ninguém subiu. O médico falou assim, olha, não temos mais o que fazer com o seu filho. Ele teve traumatismo craniano, filho dele morte cerebral. De boa, o filho dele só não, né? Quebrou o pé, teve que botar um parafuso, assim, mas ficou de boa. Comparação com o pai sofreu. E ele vai ter que... A gente só tá esperando ele desligar os aparelhos, eu preciso dessa autorização. Caraca, mano. Ele, não vou desligar os aparelhos do meu filho. Enquanto tiver vida... Esperança, né? Esperança. Eu fiquei, bom, pelo que eu entendo, sei que Deus é poderoso, né? Eu vi essa semana que o impossível é uma palavra grande para pessoas pequenas. Foi o Cortella que falou isso. Só que depende de como se encaixa isso, né? Imagina para um pai ver seu filho... Pô... Ele que falou pra mim que consagrou o filho no altar, aquela coisa toda, o zelo pelo filho. Filho ele teve toda uma história, pastor, né? Já. É, pastor. E foi um menino que se desviou na igreja, virou traficante. Caramba, cara. Virou traficante. Imagina, o cara pastor, o filho traficante. Aí o filho volta pra igreja. Viu viciado em drogas. A vergonha pro pai, né? Que a igreja trabalha muito com essa questão moral. Contra as drogas, contra a prostituição, contra isso. E ele... volta em pastor, quer dizer, a realização dele, filho mais velho, homem, né? Pô, e o cara casado, cara, ele foi e falou assim, eu sei o que eu vou fazer. Botou a mão no peito dele e fez uma oração. Senhor, o Senhor um dia me deu essa criança, meu filho como criança nas minhas mãos, e eu te consagrei ele no parto. Eu levantei ele. Hoje ele está diante de mim nessa cama. Tu tava do lado lá? É, eu tava. Caraca, mano. Eu consagro ele mais uma vez. E da mesma forma que o Senhor me deu, se o Senhor quiser levar, leva agora. Foi assim, ó.
na hora. Irmão, que Os isso. médicos arregalaram o olho assim, eu também. Falei, meu Deus, foi assim, instantâneo. Eu vi ali aquela cena. Muito impactante. Pô, forte, mano. Tínhamos um retiro, tínhamos um congresso. E uma coisa, eu sabia que eu ia ser pastor, mas eu não sabia que ia ser pastor de adolescente. Você imagina, teu melhor amigo, o cara que te discipulou, que tu ama. Mas é aquele melhor amigo assim. Cara, a gente tinha um contato, uma sinergia, uma simbiose. Você pode não acreditar, mas por diversas vezes, antes dele me ligar, antes dele me ligar, eu olhava pro telefone e falei, Madureira vai me ligar, ele ligava. Loucura, mano. Ele era aquele cara que eu tava na rua e ele fazia qualquer coisa por mim, mas assustava. Ele era um cara que eu chegava na casa dele e eu chegava cansado, ele senta aí, toma um banho. Aí eu ia lá, tomava um banho. Aí ele tira o tênis, aí tava já de calça, bota o chinelo, sentava. Ligava a televisão, fazia um misto quente, a mulher dele limpando, ele lavando a louça. Ele senta aí, como é que eu vou fazer uma massagem no teu pé? E qual é, cara? Que parada é essa? Tá maluco, rapaz? Vou fazer uma massagem no teu pé. Brucutu, não era o cara machão mesmo, todo grosso. Vou fazer uma massagem no teu pé aí. E aí, que eu vou fazer uma massagem. Não era questão sexual, não. Sim. Irmão. Cuidar de um amigo, né? Chegava, comprava uma roupa. Pô, comprei um blusão maneiro, mano. Acho que vai dar em você. Também. Acho que tu gosta dessa cor, vou comprar pra mim, mas tu vai também poder usar. Mas eu fui na casa dele, mano. eu tava com a calça meio caindo, ele, pô, tá sem cinto, calma aí, pega aí. Eu falei, só tem esse. Eu falei, pô, mas minha calça não tá caindo. Entendeu? Que isso, né, mano? Ele comprou uma Constrange, moto, né? ele comprou uma moto, uma moto 125, uma Bros, vendendo latinha. Uma vez eu tava na praia com uns amigos, batendo papo, sábado, veio um cara assim, dá mó tapão na minha perna. Qual é, cara? Um cara catando latinha. Que isso, cara? Aí tava aquele paninho assim, ele, sou eu, mané. E tá fazendo aqui? Ele fica aí com o pessoal, aí pegou as latinhas, me dá as latinhas aí, me dá a latinha aí, pessoal. E foi. Ele comprou uma moto, ele trabalhava de segunda a sexta, sexta para sábado de noite ele trabalhava limpando o banheiro num baile funk. Domingo de manhã ele trabalhava de sexta para sábado, de sábado para domingo, limpando banheiro de noite, madrugada. Durante a semana e final de semana, sábado de manhã, ele saía direto para catar latinha, porque ele queria comprar uma moto, ele era obstinado. Ele comprou uma moto desse jeito. Quando ele comprou a moto, nós estávamos numa reunião ministerial, eu e ele, na casa dele. E era 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, o ônibus tinha encerrado. Era longe da minha casa. Ele chega para mim e fala, Gil, sabe andar de moto? Eu falei, mais ou menos. Mas não sabe mais ou menos, mais pra ruim, entendeu? Muito mais pra menos do que pra mais. Mas tinha coragem, né, pelo menos. Eu tinha coragem. Ele, cara, é assim, tem que fechar o registro aqui, não sei o que, esse que é lá. Eu falei, o quê? Vai com a moto. Eu falei, não tem seguro, vai. Eu falei, Madureira, se acontecer alguma coisa, eu bater, quebrar, tu só não pode se machucar. Eu falei, mas tu comprou anteontem. Ele, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que eu tô te emprestando essa moto? Porque ela não me tem. Eu tenho ela. Mas para mim é muito mais importante como você vai chegar em casa. Daqui a pouco eu vou ter que sair para trabalhar, eu tenho que dormir 1 horinha. Eu tenho que dormir. Você já ficou aqui prestando esse serviço aqui para a igreja até 3 horas da manhã, falando sobre coisas que a gente tem que cuidar. Né? Cara, vai de moto. Se liga não, mete o pé, vai. E ele foi de moto, cara. Ele me deu a moto. E eu fui pra casa no outro dia. Ele chegou do trabalho, eu deixei a moto lá. Então era essa a relação que a gente tinha. Ele morre, eu fico no lugar dele. E aí começa a Toca da Justiça. Né? Que já existia com ele. Já existia, já. Foi ele que deu o nome? Foram vocês dois que deram o nome e tal? Na verdade foi um adolescente que deu o nome. É, o nome que escolheu foi Lenise. Que eu tive o privilégio de casar, né? Beleza. Casei muito adolescente nessa vida. Mesmo, cara? Até porque 15 anos, né? 15 anos aqui já a galera tinha 15 anos naquela época.
13 anos, 12 anos. Eu tô lá há 15 anos, 14 anos, eu vou fazer 15 agora, em março, 16 de março. O Gil deve ganhar alguma coisa da Bis, cara, porque foi o cara que ficou consagrado. Essa é outra história muito pelo louca. Bis, Tem tempo né, pra cara? falar disso? Tem mais 10 minutos aí, mais ou menos, É, pra falar falo disso muito, aí. né? Não, Caramba, mas a gente vai ter que te trazer de novo, cara, porque tu tem muita história, mano. Cara, o Bis é o seguinte, a gente queria levar os adolescentes pro retiro. E a gente tinha um sonho de fazer um retiro frenético, maneiro. E aí eu fazia um seminário numa outra igreja, porque eu fiz 2 seminários, né? Na verdade eu fiz o Rema, estudei na FAICAD, onde eu conheci o Baraúna, né? E a gente queria muito fazer um retiro. E a galera, assim, de situação financeira boa, porque uma igreja mais simples na época, frente para a comunidade. E eu tinha um seminário e uma igreja que comprou um sítio, Comunidade Atos. Na época ela era chamada Comunidade Atos, é uma igreja que não tem nome. Lá em Santíssimo. Eles compraram um sítio, cara, vendendo bis. A igreja é dentro de um sítio. Exposição, hein? Galera, a igreja se uniu. E a amiga minha, Silvane, que acho que é membro até lá, missionária no Chile, falou pra mim dessa história. Eu fiquei com isso na cabeça. E de uma igreja que eu conhecia, que tinha um espaço de adolescente jovem com um totó ping-pong. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos vender bis? Vamos. Começamos a vender bis a 25 centavos. 25 centavos. Começamos a vender. A igreja abraçou a causa. Começamos a vender Bíblia também para eles, arrecadar o dinheiro. E, cara, houve um movimento, porque eles se tornaram unidos. Por quê? Eu botava uma caixa de bis e falava assim, ó, aqui você está vendo uma caixa. Se você vender uma caixa de bis dessa, sei lá, vai dar R$3,50. Olha o marketing multinível. Não, tô brincando. R$5, exatamente. Já lancei naquela época. 13 anos, 14 anos atrás. 15 anos atrás. E aí o molecada, pô, maneiro. Pô, bis é uma parada que tu come e repete. É um negócio assim, que se vendesse na boca de fumo, todo mundo ia querer lá comprar também, entendeu? O negócio vicia mesmo. Tu come um atrás do outro. E é um sucesso. Aí eu comecei a vender. Cara, e a igreja se amarrou. Só que eu ia pro culto de manhã e comecei a jogar no culto o bis pra galera. Aí ficou engraçado. Imagina, durante o culto eu anunciava, pô, gente, queria que vocês comprassem bis aí pra galera, ajudassem os adolescentes. E eu não vendia nem a caixa, vendia a unidade. A unidade, né? Nós conseguimos juntar R$10 mil naquele ano, há 15 anos atrás. Legal, mano. R$10 mil há 15 anos. Compramos 2 totó, mesa de totó, né? Aparelho de totó, ping-pong. Compramos 6 máquinas de fliperamos usadas. E conseguimos dar a entrada pro retiro para aqueles que não tinham condições de pagar. Pô, que legal, cara. Fizemos um auê. Nunca mais saiu. Todos os retiros, todos os anos a gente vende bis. A igreja mais diabética que tem agora. A igreja mais diabética, que não era pra ser, porque diabetes é da mulher do diabo, é diabetes, tô brincando. Mentira. Brincadeira assim, né? Humor negro. Cara, muito legal. E até hoje funciona, várias igrejas fazem isso. Maneiro, pegaram essa ideia. Né? E qual é o legal disso? A igreja pode ajudar. Eu acho que a igreja tem que ajudar. A igreja tem que investir no ministério infantil, ministério de adolescente, todos os ministérios, ministério de idoso, tudo. Mas o adolescente, ele trabalha em bando, ele trabalha em grupo. Então, a toca, eu fiz dela um ambiente que fosse, o slogan era a extensão do seu quarto. Maneiro, hein? Na toca, o nosso culto não começava com louvor. Vocês estão fazendo um trabalho muito maneiro agora, né? A gente começava com louvor. A molecada chegava na toca, tinha fliperama, totó, ping-pong. As bandas da área tinham oportunidade para tocar. Inclusive tem uma história de uma banda que ia tocar de rock, eu deixei hardcore, só que o baterista era crente. Baterista era crente não. Bom, eu não sei, alguém era crente na banda. E ele pediu pra tocar. Falei, pode. Pô, mas não é música da igreja. Falei, só não pode xingar palavrão, cara. Quebra. Não, é maneiro, é um rock pesado, isso aqui. Não, pode tocar. Aqui é o espaço onde todo mundo que tem, então tocava grupo de pagode, entendeu? Dos moleque novinho, adolescente, deixava. Pô, era o point. Dentro da igreja, você quebra muito paradigma. Muito, pô. Mas onde que esses moleques querem? Esses moleques querem ser ouvidos. Eles querem ser vistos. Querem ser representados. Então estavam ali, tocando dentro da igreja. Mas o moleque chegou com a banda.
Aí eles foram para um estúdiozinho que tinha lá na área, que era baratinho, pagaram. Aí o moleque falou assim, pô, vamos fazer o seguinte, vamos agradar o pastor? Eu falei, como assim? Ele falando depois, né? Por quê? Pô, cara, o cara ofereceu espaço, a gente vai cantar música de igreja. Pô, tu que é crente, cara, arruma uma música de crente aí, eu canto a música, moleques se combinaram lá, escolheram a música do Fernandinho, que era uma parada mais pegada com rock. Cara, eles tiveram uma experiência com Deus. Durante as gravações deles. Durante os ensaios deles. Quando eles foram lá, eu tava esperando. Já. O louvor. Né? Não, esperando eles tocarem. Esperando eles tocarem. Uma O música. que aconteceu? Eles ministraram. Eu fiquei surpreso. Porque eu não exigi isso. Deixei eles tocar qualquer coisa. Foi o maior mover de Deus lá. No final, ele falou assim, a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Muito bom, mano. Muito bom. Loucura, né, cara? Não fiz nada. E desse testemunho tem muito, porque o pessoal ia pra brincar. Porque imagina, em frente à comunidade. Tinha lan house lá. Tô falando de 15 anos atrás, uma lan house. Nós recebemos uma doação. A igreja fez um drywall, 2 salas com ar-condicionados. Que era um meu gabinete, outra era a sala deles. Eu tinha todos os jogos, eu segui na ReHap e eu falei, eu quero todos os jogos da prateleira toda aqui. A igreja pagou nessa época. Que legal, mano. Então, banco imobiliário, War, tudo que tu imaginar tinha. A gente tinha mesas, então a galera chegava, brincava, ficava 1h30 brincando, azarando, tinha um saco de pancada, a galera ficava socando, tinha um sofá, tinha um salão de beleza, que as meninas ficavam lá fazendo escova, era um espaço, assim... Extensão mesmo do quarto. Multifuncional. Multifuncional. Tinha tudo ao mesmo tempo num lugar só. A galera jogando, a galera no ping-pong, a galera no videogame, a galera no celular, tirando foto. Tava começando a trazer telefone com foto ali, não era todo mundo que tinha. E aquilo tudo brincadeira, rindo, tudo grafitado, mandei grafitar. Era um anjo adolescente metendo a cabeça num diabozinho, era um não sei o quê, era todo mundo. Era uma zorra total. Totalmente o negócio, mas funcionava. 1h30 depois eu dava uma palavra, eu pedia para parar, todos eles guardavam os brinquedos, pegavam as cadeiras, se reuniam em rodas e eu começava a pregar o evangelho. Eles foram se convertendo. Para vocês terem uma ideia, o tráfico sempre trabalhou com adolescente. Porque é uma mão de obra barata, fiel, porque ele faz essa migração da paternidade, ele busca nessa paternidade a fidelidade, a autoestima, o reconhecimento, o respeito, porque e o direito de ter coisa que ele não imagina ter. Então é um mundo paralelo ali dentro. Então o tráfico. Só que a igreja às vezes impede que isso apareça, porque não investe. Mas o tráfico pega 70 mil reais, 80 mil reais, 90 mil reais no câmbio negro, compra um fuzil e coloca na mão do adolescente. A igreja faz reunião para saber se vai colocar um ping-pong de 1.200 reais. E sai briga, às vezes tem gente que sai da igreja. Aí as pessoas querem levar seus filhos para a igreja, mas a igreja não proporciona um espaço comum para ele socializar. Porque o adolescente sozinho, ele não é nada, ele é em grupo. Então eu potencializei isso. E a galera veio numa pegada, curtindo, e aí os adolescentes da comunidade começaram a descer. Pô, que legal, mano. Até chegar ao ponto de que todos os meninos daquele plantão da Boca de Fumo se converteram. E eles tiveram que trazer outros meninos de outra comunidade, porque não tinha adolescente para trabalhar na Boca de Fumo. E eu nunca tinha subido na favela. Eu nunca tinha atravessado a comunidade. Caraca, mano. Então, assim, é possível fazer um básico, um simples. E esse negócio de vender o bis, em vez da igreja pagar, porque alguma coisa ou outra a igreja até ajudava. Sim. Dava senso de pertencimento. De forma coletiva, nós alcançamos isso. Então, ninguém quebrava os brinquedos. Cuidado aí, maluco. Vendi muito bicho pra comprar isso aí, parceiro. Valor, né? Depois nós montamos um lava-jato. Né? Depois ganhamos uma barraquinha de churros, vendemos churros dentro da igreja. Porque o público era grande, a igreja tinha uma frequência de 1.200 pessoas por culto domingo de manhã, domingo de noite, quarta-feira. E os pais, os avós, os tios ficavam maravilhados. Pô, meu filho tá aqui envolvido. Servindo, né? Servindo, atuando. Não lava uma louça em casa, mas na igreja. Mas aqui. E era o que eu fazia mesmo. E aí a coisa ia inflamando o coração de todo mundo. Até para encerrar agora, né?
Se é que eu posso encerrar? Pode. Antes eu vou te pedir pra tu dar uma palavrinha aí final. E, cara, teve um garoto que chegou lá na toca e falou assim pra mim: me converti, o que eu faço? Falei, como é que é teu estilo de vida, tua forma de pensar? Ele, o que é isso? Estilo de vida é aquilo que você faz durante todo dia de forma rotineira. A tua rotina é teu estilo de vida. Todo dia tu acorda de manhã para ir para a escola, todo dia tu acorda, tu chega da escola, vai estudar, todo dia tu escova dente, todo dia tu almoça. Às vezes terça tu come frango, às vezes quarta tu come carne. O estilo de vida é a forma com que conduz a sua vida, como é formatada a tua vida. Então, como é teu estilo de vida? Aí ele, todo dia eu acordo de manhã, eu estudo de tarde, mas eu acordo lá para meio-dia, 10h30, 11 horas, mais ou menos, perdão, meio-dia não. Tomo banho, moro perto, me arrumo, vou para a escola, almoço, vou para a escola, fico até 5 horas, saio, volto para casa, tomo banho, volto para a rua. 10 da noite, 11 horas, estou de volta, durmo, faço. Falei, cara, tu lava a tua louça? Não. Tem que lavar? Falei, tem. Mas o que isso tem a ver com o evangelho? Falei, tem, tudo. Seus pais são crentes? Falei, não. Ele não quer gerar vida na vida deles? Aí eu falei para ele de São Francisco de Assis, né? E São Francisco de Assis e Santo Agostinho. Dois falam frases distintas, mas muito parecidas. Eu não consigo te ouvir. As suas ações falam mais alto. Em todo tempo prega o evangelho. Se necessário, use as palavras. Nem sempre pregar o evangelho é falar do evangelho, mas viver o evangelho. Porque quando você vive, você fala. Porque nós somos cartas vivas. As pessoas fazem uma leitura da nossa vida. Independente de evangelho, nós somos cartas. O verbo tem que virar matéria, né? Exatamente. Independente de evangelho. Todo mundo é lido. Todo mundo passa uma imagem. Verdade. Todo mundo passa uma informação. Você está olhando para mim, está reparando no meu cabelo, está reparando no meu aparelho, está reparando na pulseira, na minha cor, na minha calça, na camisa, no relógio, está reparando tudo. A gente repara, a gente é detalhista. Eu estou reparando que você fez o... Fiz o quê? Como é que é o nome? O negócio é difícil do nome. Eu fiz uma cirurgia aqui. Roma, mas tem um nome, né? Eu fiz uma cirurgia que eu quebrei o queixo maxilar, a mandíbula, eu reconstruí a minha face, né? Eu fiz a cirurgia da TM, tá. Que é um termo mais técnico, mas isso aí é para outra testemunha, outra parada. Vai ter que voltar aqui de novo. Vamos ver. Eles vão me chamar mesmo, que eu falo pra caramba. Vamos sim. Aí, Felipe, escuta essa. Rapaz, esqueci agora, eu tô já cansado pra caramba. Foi a questão do moleque lavar a louça, pô. O moleque lavar a louça, isso, desculpa, gente. Aí o moleque, mas o que isso tem a ver? Eu falei, cara, de manhã tu vai acordar, vai arrumar tua cama, vai arrumar teu quarto, tirar aquela cueca melada, lavar ela, você vai ter que lavar. O quê? Você vai ter que lavar tua cueca, cara. Tu tem poluição noturna, tu dá pra tua mãe, brother. Tu é louco, aquele negócio todo melado, brother. Tu tem coragem? Cueca toda freada, mano. Ele né? Pô, tua mãe te ama muito, brother. Ela não toca, ela joga lá na máquina de lavar. Não, agora tu vai lavar, cara. Ela vai fazer alguma leitura, vai ver que mudou alguma coisa em você. E ele foi lá e lavou. Ele comeu comida. Na casa dele tinha uma amendoeira. Se alguém tem uma amendoeira em casa, essa pessoa tá passando por uma provação do mundo. Com a amendoeira, quando cai folha, meu irmão, é o dia inteiro. É o dia todo. É amendoeira e mangueira, né? E, tem uma amendoeira. E à noite os morcegos passam pra pegar aquela amêndoa e vai deixando tudo. Loucura. E cocô de morcego, por aí em diante. E ele começou a varrer, catar o cocô de cachorro. A mãe dele começou a achar ele estranho. Ele chegava mais cedo e ela deixava ele pra igreja. Um dia ela chega no gabinete da igreja. Tudo bom? Ela disse, pois não, senhora. Posso sentar e conversar com o senhor? Pode. Quero saber o seguinte. Meu filho é fulano de tal. Tá vindo aqui para essa igreja. Vocês estão fazendo alguma lavagem cerebral nesse menino. Esse menino era assim. Menino xinga um palavrão. Menino lava cueca. Menino arruma o quarto. Menino lava louça. Eu não sei. De vez em quando dá uns piti. Mas o menino mudou da água pro vinho. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu não sei o que vocês estão fazendo com meu filho. Mas seja lá o que você está fazendo com ele, eu quero que você faça também comigo. Caraca, mano. Que maneiro, cara. E assim foi.
Então, cara, a gente tem muita experiência legal trabalhar essa nossa linha de pensamento. Entendeu? Esse é o nosso anseio. Os pais e que... Porque o maior responsável pelos filhos dessa geração é o efeito de processo educacional que você tem. Maneiro, Giovanni. Educar filho é de uma responsabilidade absurda. E nos dias de hoje, a gente vive com tentações éticas, morais, espirituais extremamente elevadas. As tentações éticas, morais e espirituais são muito elevadas. Um dos maiores desafios da humanidade é criar filhos. Criar filhos. Colocar filho no mundo é uma responsabilidade absurda. Muito bom, mano. Porque você tem mais algo contra, porque você não consegue mais educar seu filho sozinho. Porque enquanto você educa vivendo algo dentro de casa, que é o maior processo educacional, a vivência, ele tem um processo de perda dentro de casa também. Quando ele se tranca dentro do computador, um mundo, um universo chega até ele, né? Abraça ele. Forma. E isso é extremamente tentador, porque é para mim, que tem 41 anos, não vai ser para uma criança. Então, por isso que as tentações éticas, morais, espirituais são muito difíceis. É muito difícil essa geração. Eu não sou pessimista de bandeira, não. Mas eu confesso para você que nós estamos vivendo um tempo muito difícil e a tendência não é melhorar. Parece que vai surtar, né? Vai surtar. Tanto acúmulo de informação. São doenças psicológicas. Eu posso até, talvez, da próxima vez que vier aqui, falar de forma mais técnica sobre isso, que é o assunto que eu mais falo, né? Mas é isso, gente. Muita vontade de falar aqui com vocês. Galera, nós vamos já ter que terminar. Nosso horário já deu aqui, mas vamos ter que trazer esse cara de novo aqui, porque tem muita coisa boa pra gente ouvir. Tem muita coisa da tua paternidade também pra trazer aqui pra gente, abençoar a gente. Dá uma palavra final, pode ser uma frase, a gente sempre pede aqui no final uma frase chavão que você usa ou não, um contexto que você quer inserir aqui pra gente, pra encerrar aqui já nosso Pó de Vida hoje. Eu vou falar de uma frase que não é minha. Pastor Neil, meu pastor, que eu amo. A coisa mais bonita da divindade é a humanidade. Mas nós estamos passando, como sociedade, de um processo de putrefação da alma, das nossas emoções. Nós estamos caminhando a passos largos para a desumanização. Que você busque a humanidade. Porque Jesus, ele abriu mão da sua glória e se esvaziou. E quando ele diz que ele se esvaziou da divindade para ser humano. Então ele não quer que você seja divino. Ele não quer que você seja um super-homem, uma super-mãe, um super-pai. Ele só quer que você seja gente. E quando você consegue ser gente, ser humano, respeitando o limite do outro, respeitando os valores do outro, compreendendo que maturidade, a capacidade de lidar com os diferentes, sem se vitimizar, que é o que meu pastor também fala isso, sendo maduro, respeitando o próximo, amando, independente da divergência, só ama. Só ama. Amar é uma dádiva. E a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos iria se esfriar. A notícia boa sobre essa frase é que ele se esfria, ele não acaba. Então, se ele se esfria, ele ainda está dentro do teu coração. Então, se você passou por alguns momentos da sua vida e o teu amor se esfriou na desesperança desse tempo, não acreditando mais por conta da política, do cenário sociológico, da desigualdade social, saiba que você ainda tem amor. Tem muita gente fazendo coisa boa. E não se baseia pela vida do outro, se baseia pela sua. Faz só você. Começa por você. Isso vai te atrair. Vai gerar vida na vida dos outros e você vai ser um ser atraente. Vai começar a atrair gente boa para o teu lado. Então o que eu desejo para você que está ouvindo essa mensagem é: seja gente. Seja da melhor qualidade. Seja gente boa. Seja humano. Eu acho que é isso que a mensagem queria trazer para vocês. Pô, show de bola, irmão. Obrigado, meu brother, pela tua vinda aqui. Nos abençoou demais. Obrigado você que está nos assistindo aí. Amém. Compartilhe esse vídeo, manda para algum amigo, para os adolescentes da sua igreja, para os jovens da sua igreja. Um cara que é referência no que fala sobre adolescente. Você, mano, tem feito um trabalho de muita excelência, muito pertinente para o nosso tempo, né? Então, galera, muito obrigado. Valeu vocês aí. É isso, gente. Beijão. Tchau. Valeu, tchau. Valeu.